Naquela noite de Natal, antes mesmo de eu abrir a boca, alguma coisa já estava fora do lugar. Meu nome é Terezinha Carvalho, mas todo mundo sempre me chamou de Teca, e eu sentia isso no corpo inteiro, o suor frio nas costas, o coração batendo errado, a mão tremendo enquanto eu ajeitava a toalha da mesa como se aquilo pudesse me salvar. A casa estava cheia, barulho de conversa, cheiro de comida boa, risada espalhada pelos cantos, mas dentro de mim só tinha silêncio e medo. Você já ficou sentada no meio de quem ama, sabendo que, em poucos segundos, tudo ia mudar para sempre? Eu olhava para os meus filhos, para os netos correndo pela sala, e pensava em quantas ceias eu já tinha passado calada, engolindo coisa que não descia. A vida inteira fui a que segurava tudo. Fiz comida, criei menino, dei conselho, fiquei invisível. Ninguém ali sabia o que eu carregava havia meses, nem no corpo nem na alma. Quando levantei da cadeira, senti as pernas fracas, mas foi ali que entendi que não dava mais para fingir. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer julgamento, aquela ceia ia virar o marco da minha vida, e eu já sabia que, depois daquela frase, nada voltaria a ser como antes. O cheiro de peru assado, misturado ao aroma adocicado da rabanada, pairava no ar, um fantasma de alegria que se recusava a se dissipar. 22 pessoas sentadas ao redor da mesa expansível que eu mesma havia lixado e envernizado há 30 anos. Meus 3 filhos, suas esposas, meu genro, meus 7 netos e alguns sobrinhos. Todos me olhavam, não com curiosidade, mas com uma espécie de incredulidade horrorizada, como se eu tivesse acabado de confessar um crime hediondo. Meu filho mais velho, Ricardo, o orgulho da família, o engenheiro que construía pontes, mas não conseguia mais atravessar o abismo que se abria entre nós, segurava um garfo suspenso a centímetros da boca. Seus olhos, normalmente tão cheios de certeza, estavam vazios, perdidos. Sua esposa, Beatriz, apertava o guardanapo de linho com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ela não me olhava, olhava para o lustre de cristal, como se implorasse para que ele caísse e a poupasse daquele momento. Minha filha Lúcia, a do meio, a alma sensível, tinha os lábios entreabertos e uma lágrima solitária escorria por sua bochecha, uma gota de compaixão num oceano de julgamento. E Marcos, o caçula, sempre tão distante em seu mundo na capital, parecia genuinamente confuso, como se tentasse traduzir minhas palavras para um idioma que ele pudesse compreender. Repete, mãe. A voz de Ricardo foi um sussurro áspero, um arranhão na quietude. Acho que eu não ouvi direito. Eu senti a mão suar em volta da taça de água. Meu coração batia descompassado, um tambor frenético contra minhas costelas. Eu tinha 59 anos. Meu corpo era um mapa de uma vida vivida. As marcas da cesariana dos meus filhos, a pele flácida nos braços que haviam embalado netos, as veias salientes nas mãos que haviam cozinhado, lavado e cuidado por quase 6 décadas. Um corpo que, segundo as regras não escritas do mundo, já deveria estar em repouso, aposentado de desejos, de surpresas, de vida. Respirei fundo, o ar parecendo pesado, denso como mel. Olhei para cada um deles, um por um, e a coragem que eu havia passado meses cultivando em segredo, como uma planta frágil na escuridão, finalmente floresceu. Você ouviu, meu filho? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, ancorada em uma certeza que me surpreendia. Eu estou grávida. O garfo de Ricardo caiu sobre o prato de porcelana com um estrondo que ecoou pela sala como um tiro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo, mais cortante. Não era mais um silêncio de choque. Era um silêncio de sentença. Naquele instante, naquela mesa farta de Natal, eu deixei de ser Terezinha Carvalho, a matriarca, a rocha, a avó Teca que resolvia tudo. Eu me tornei um problema, uma vergonha, um escândalo. E pela primeira vez na minha vida, enquanto sentia o leve, quase imperceptível, movimento dentro de mim, eu não me importei. Aquele era o começo da minha história, não o fim da deles. Para entender a mulher de 59 anos que se levantou naquela ceia de Natal, é preciso conhecer a menina que fui, a moça que sonhou e a mulher que se calou. Nasci em Itabira, no coração de Minas Gerais, numa época em que o mundo parecia maior e mais lento. A poeira vermelha das minas de ferro tingia o céu ao entardecer,
e a vida era ditada pelo apito da fábrica e pelo sino da igreja. Meu pai trabalhava na mineração, um homem de poucas palavras e mãos calejadas, cujo amor se manifestava no pão na mesa e no teto sobre nossas cabeças. Minha mãe era a alma da casa, uma mulher de força silenciosa, que me ensinou a bordar, a cozinhar e, acima de tudo, a engolir o choro e a seguir em frente. Mulher não pode se dar ao luxo de fraquejar, Teca. Ela me dizia enquanto me ensinava a fazer um feijão tropeiro perfeito. Nosso alicerce tem que ser mais fundo, porque a gente sustenta a casa inteira. Eu era uma menina sonhadora. Devorava os livros que a professora da escola primária me emprestava, viajando para terras distantes nas páginas amareladas. Sonhava em ser professora, em conhecer o mar, em usar vestidos que rodassem de verdade. Mas os sonhos das meninas de Itabira tinham um prazo de validade curto, que geralmente expirava no altar da igreja matriz. O roteiro era claro: estudar o suficiente para saber ler e escrever, aprender os afazeres domésticos, arranjar um bom marido, ter filhos e cuidar da família. Qualquer desvio era visto com desconfiança, como um defeito de fabricação. Eu observava as mulheres da minha família e via o roteiro se repetir. Tias e primas que haviam sido meninas cheias de riso e se transformaram em mulheres de ombros caídos, cujos horizontes não iam além do portão de casa. Elas não eram infelizes, não da forma que os livros descreviam a infelicidade. Era uma resignação mansa, uma aceitação de que a vida era aquilo, e pronto. E eu, com meus 16, 17 anos, sentia um pavor mudo de me tornar uma delas. Meu pai costumava dizer que eu tinha passarinho na cabeça. Ele me via lendo no alpendre, com o olhar perdido nas montanhas que cercavam a cidade, e balançava a cabeça, um misto de carinho e preocupação. "Essa aí vai dar trabalho", ouvi ele dizer para minha mãe uma vez, e minha mãe respondeu com a sabedoria resignada de sempre: "O mundo apara as arestas, João. A vida ensina." A vida, no meu caso, atendeu pelo nome de Jonas. Ele chegou à cidade para trabalhar como gerente no banco local. Era de Belo Horizonte. Trazia no falar um sotaque diferente e nos gestos uma polidez que me encantou. Ele me via, ou eu achava que via, de uma forma diferente. Não olhava para as minhas mãos para ver se eram habilidosas na cozinha, mas elogiava a forma como meus olhos brilhavam quando eu falava de um livro que havia lido. Ele me prometeu uma vida diferente, uma vida na cidade grande, longe da poeira de minério e das expectativas estreitas da nossa gente. Casei aos 18 anos. Meu vestido não rodava tanto quanto eu sonhava, mas meu coração voava. Deixei para trás minha família, meus livros e a menina que queria ser professora. Eu estava apaixonada, não apenas por Jonas, mas pela promessa de uma vida que eu mesma poderia escrever. Mal sabia eu que ele já trazia o roteiro pronto, e nele meu papel era o mesmo que o da minha mãe, apenas com um cenário diferente. A vida, como ela previra, estava prestes a começar a aparar minhas arestas. Nos mudamos para Governador Valadares, uma cidade quente, movimentada, que me assustou e me fascinou na mesma medida. A promessa de uma vida nova parecia se concretizar nos primeiros anos. Jonas era atencioso, a casa era moderna para a época, e a liberdade de não ter os olhos da vizinhança inteira sobre mim era um alívio. Ricardo nasceu no 2º ano de casamento, um bebê forte, saudável, que preencheu nossos dias com uma alegria nova e exaustiva. Jonas era um pai orgulhoso, mas distante. O trabalho no banco consumia suas horas e sua energia, e aos poucos, a casa se tornou o meu domínio exclusivo. Lúcia veio 3 anos depois, uma menina delicada e observadora, com os meus olhos sonhadores. E finalmente, Marcos, o caçula, a surpresa que chegou quando eu já me sentia no limite das minhas forças. Com 3 filhos pequenos, a casa que antes parecia um palácio de liberdade se tornou uma ilha. Meus dias eram uma sucessão interminável de fraldas, mamadeiras, refeições, choros e canções de ninar. Os livros que eu tanto amava acumulavam poeira na estante. A mulher que Jonas elogiava por suas ideias e seus sonhos foi sendo soterrada pela mãe, pela esposa, pela dona de casa. Jonas começou a mudar, ou talvez ele apenas tenha revelado quem sempre foi. As viagens a trabalho se tornaram mais frequentes e mais longas. As críticas começaram a surgir, sutis no início.
Um comentário sobre meu peso depois da gravidez, uma reclamação sobre o jantar não estar perfeito, uma impaciência com o choro das crianças. O homem que me prometera o mundo agora me culpava por não conseguir manter nosso pequeno universo em perfeita ordem. A distância entre nós crescia a cada dia. Ele chegava em casa e se fechava em seu escritório, ou ligava a televisão, criando uma barreira invisível. Nossas conversas se tornaram puramente logísticas. Contas a pagar, problemas na escola, o conserto do chuveiro, o amor, a cumplicidade, a admiração. Tudo isso foi se esvaindo, deixando para trás um vazio oco no meio da sala de estar. Eu me sentia incrivelmente sozinha. Tinha meus filhos, e eu os amava com uma ferocidade que me assustava, mas era um amor que me doava por inteiro, sem receber nada em troca para preencher o meu próprio vazio. Eu me tornei uma especialista em silêncios. O silêncio no carro quando ele me levava a algum evento do banco, onde eu sorria e fingia ser a esposa feliz do gerente. O silêncio à mesa de jantar, quebrado apenas pelo som dos talheres. O silêncio na cama, o mais doloroso de todos, um abismo de indiferença entre dois corpos. A partida dele não foi um evento dramático, com malas jogadas na calçada e gritos. Foi tão silenciosa e burocrática quanto o resto do nosso casamento havia se tornado. Num domingo à tarde, enquanto eu dobrava roupas e as crianças assistiam a um desenho na TV, ele se sentou na beirada da cama e disse que havia outra pessoa, uma colega de trabalho, mais nova, sem filhos, sem as complicações que a nossa vida tinha. Ele disse que sentia muito, mas que precisava ser feliz de novo. Eu não gritei, não chorei, apenas senti o chão sumir sob meus pés. A casa, de repente, pareceu imensa e fria. Ele arrumou uma mala pequena, deu um beijo na testa de cada filho adormecido e saiu. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu chorei. Chorei pela menina de Itabira, pela moça apaixonada e pela mulher que eu não sabia mais quem era. Com 35 anos, 3 filhos e um coração em pedaços, eu estava sozinha. A casa não estava vazia de móveis, mas estava vazia de promessas, e eu teria que aprender a preenchê-la sozinha. Os anos que se seguiram à partida de Jonas foram um borrão de luta e sobrevivência. Fiz de tudo um pouco. Costurava para fora, fazia salgados para festas, cuidava dos filhos de uma vizinha. Meu único objetivo era manter meus filhos alimentados, vestidos e na escola. A dor da traição e do abandono foi se transformando numa armadura. Eu me fechei para o mundo, para qualquer possibilidade de um novo relacionamento. Meu foco era único e inabalável. Ricardo, Lúcia e Marcos. E eles cresceram. Ricardo se tornou um homem sério, responsável, quase uma caricatura do pai que ele mal conheceu, mas com uma retidão de caráter que Jonas nunca teve. Ele se formou em engenharia, casou-se com Beatriz, uma mulher ambiciosa e preocupada com as aparências, e me deu meus primeiros netos, os gêmeos Léo e Gabi. Lúcia, minha doce Lúcia, estudou psicologia, casou-se com um homem gentil chamado André, e me deu a neta Clara, uma menina tão sensível quanto a mãe. Marcos, o caçula, foi o que voou mais longe, mudou-se para São Paulo para estudar publicidade e construiu uma vida da qual eu pouco sabia, sempre ocupado, sempre correndo, e eu, de Teca, virei avó Teca. Era um título que eu usava com orgulho, mas que, sem que eu percebesse, me definia por completo. Minha casa, a mesma que Jonas abandonou, tornou-se o porto seguro da família. Era para lá que todos corriam. Ricardo e Beatriz me deixavam os gêmeos quando precisavam viajar a trabalho, ou quando a babá faltava. Lúcia me pedia para buscar Clara na escola quando ficava presa no consultório. Minha vida passou a ser regida pelas agendas dos meus filhos. Eu era a solução para todos os problemas. O almoço de domingo era na minha casa, porque só a senhora sabe fazer aquela lasanha, mãe. As festas de aniversário eram organizadas por mim, porque a senhora tem mais jeito para coisa. Quando um dos netos ficava doente, era para mim que ligavam, porque mãe de primeira viagem fica apavorada, e a senhora tem experiência. Eu me tornei uma figura onipresente, e ao mesmo tempo invisível. Todos contavam comigo, mas ninguém perguntava como eu estava. Todos pediam minha ajuda, mas ninguém oferecia a sua. Minhas vontades foram se apagando. Eu gostava de ir ao cinema, mas nunca ia porque tinha que ficar com os netos. Adorava ler,
mas a noite estava sempre exausta demais para conseguir passar da primeira página. Meus dias eram preenchidos pelos outros, e minhas noites por uma solidão silenciosa, na casa que ecoava as risadas da família durante o dia, mas que se calava de forma assustadora quando todos iam embora. Beatriz, minha nora, era a que mais deixava clara essa minha nova função. Vó Teca, a senhora não se importa, né? É bom para a senhora se manter ocupada, não ficar pensando em besteira. O que besteira eu poderia pensar? Aos 50 e poucos anos, eu já era considerada uma peça de museu, útil para serviços específicos, mas desprovida de vida própria. Eu amava minha família, amava meus netos com uma intensidade que doía, mas às vezes, no meio da noite, eu acordava e me perguntava: onde estava a Terezinha? A menina que sonhava com o mar, a mulher que um dia acreditou no amor. Ela havia se perdido em algum lugar entre as mamadeiras, as contas para pagar e os almoços de domingo. Eu era a base, o alicerce que minha mãe tanto falou, mas o alicerce fica escondido debaixo da terra, sustentando tudo em silêncio, sem que ninguém se lembre que ele está ali, e eu estava cansada de viver no escuro. A mudança começou de forma sutil, como a primeira nota de uma música que a gente não sabe que vai amar. Foi numa manhã de sábado, na feira livre da nossa cidade. A cidade para a qual eu tinha voltado depois que os filhos se casaram, uma versão menor e mais pacata de Governador Valadares, onde eu poderia ter um quintal e uma horta. Eu estava na minha rotina de sempre, escolhendo os tomates mais maduros na barraca do seu Zé, negociando o preço do queijo Minas, com a lista de compras do almoço de domingo na cabeça. O ar estava impregnado com o cheiro de pastel frito e caldo de cana. Crianças corriam, cachorros latiam, e os feirantes gritavam suas ofertas. Era a trilha sonora das minhas manhãs de sábado. Foi então que ouvi um som diferente, uma melodia que cortava o barulho da feira com uma clareza inesperada. Era um violão. Alguém tocava uma música antiga, uma bossa nova suave e melancólica, que me transportou para a minha juventude. Segui o som, curiosa. Sentado num banquinho de madeira, à sombra de uma mangueira, estava um homem. Ele não era dali. Eu teria notado. Devia ter a minha idade, talvez um pouco mais. Tinha cabelos grisalhos, fartos e um pouco desalinhados, e usava óculos de aros finos que escorregavam pelo nariz. Vestia uma camisa de linho simples e calças de sarja. Mas o que me prendeu a atenção foram suas mãos. Mãos longas e ágeis que dançavam sobre as cordas do violão com uma intimidade impressionante. Ele tocava de olhos fechados, completamente imerso na música, um leve sorriso no rosto. Eu fiquei ali, parada entre a barraca de bananas e a de temperos, apenas ouvindo. A música me envolveu, despertando sentimentos que eu havia guardado num baú empoeirado no sótão da minha memória. Saudade, nostalgia, uma ponta de alegria. Quando a música terminou, ele abriu os olhos e me viu. Seus olhos eram de um castanho quente e continham uma gentileza que me desarmou. Desculpe, eu não queria atrapalhar, eu disse, sentindo meu rosto corar como o de uma adolescente. Ele sorriu, e o sorriso iluminou seu rosto. Não atrapalhou. A música é feita para ser ouvida. Gostou? Muito. Chega de saudade, não é? Seus olhos se arregalaram um pouco, surpresos. Sim. Faz tempo que não encontro alguém que reconheça de primeira. Eu ouvia muito quando era moça. Respondi, sentindo uma estranha necessidade de me explicar. Eu sou Heitor, ele disse, estendendo a mão que há pouco criava magia nas cordas do violão. Mudei-me para cá há alguns meses. Terezinha, mas pode me chamar de Teca, respondi apertando sua mão. O toque foi breve, mas firme. Conversamos por alguns minutos. Ele me contou que era professor de música aposentado, que se mudara de Belo Horizonte em busca de paz, depois de ficar viúvo. Falava com uma calma e um respeito que eu não via há muito tempo. Ele não me olhava como a vó Teca, a senhora que compra legumes na feira. Ele me olhava como uma mulher, uma pessoa. Perguntou do que eu gostava, o que eu fazia. E eu, pela primeira vez em décadas, não respondi falando dos meus filhos ou netos. Falei dos livros que eu lia, do meu jardim, das minhas saudades. Quando me despedi, com minha sacola de compras pesando na mão, senti uma leveza que não era familiar. Aquele encontro, aquele acorde inesperado no meio da cacofonia da minha rotina, tinha mexido em algo profundo dentro de mim. Naquela tarde,
Enquanto preparava o almoço de domingo, eu me peguei cantarolando a melodia de Chega de Saudade. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da minha casa não pareceu tão pesado. Parecia, na verdade, estar cheio de uma nova e promissora melodia. O encontro na feira poderia ter sido apenas um episódio isolado, uma nota solta numa partitura esquecida. Mas não foi. Uma semana depois, eu estava cuidando do meu jardim, podando as roseiras que eram meu orgulho, quando ouvi o som familiar de um violão vindo da rua. Era Heitor. Ele caminhava devagar, observando as casas, e parou em frente ao meu portão. Dona Teca, ele disse com aquele sorriso gentil. Suas rosas são as mais bonitas da rua. Aquele elogio simples me aqueceu de uma forma que eu não sabia ser possível. Convidei-o para entrar, para tomar um café. Ele aceitou. Sentamos na minha varanda, rodeados pelas minhas samambaias e orquídeas. Preparei um café coado na hora e servi com um bolo de fubá que tinha acabado de sair do forno. O cheiro encheu o ar, misturando-se ao perfume das flores. Nossas conversas se tornaram um refúgio. Ele me contava sobre sua vida em Belo Horizonte, sobre a esposa que amara e perdera para uma doença, sobre a paixão pela música que o salvara da solidão. E eu, aos poucos, fui me abrindo também. Falei sobre Itabira, sobre Jonas, sobre a dureza de criar os filhos sozinha. Coisas que eu nunca tinha contado a ninguém, nem mesmo a minha filha Lúcia. Com Heitor, as palavras saíam fáceis, sem o peso do julgamento. Ele me via a Terezinha por trás da voteca. Ele perguntava sobre os meus sonhos, não sobre o cardápio do almoço de domingo. Elogiava minha inteligência, não apenas minhas habilidades na cozinha. Um dia, ele trouxe o violão e tocou para mim na varanda. Tocava Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Cartola, e a cada canção, parecia que uma parte de mim que estava adormecida ia despertando. Começamos a nos encontrar em segredo. Era uma necessidade, eu sabia o que diriam. Essa velha, já com netos, arrumando namorado. Não se dá ao respeito. A cidade era pequena, e a reputação de uma mulher, especialmente de uma mulher na minha idade, era um bem frágil. Então, nossos encontros eram nos fins de tarde, na casa dele. Uma casa pequena e arrumada, cheia de livros e partituras. Ele me ensinou a ouvir música de verdade, a prestar atenção nos arranjos, na harmonia. Eu o ensinei os segredos do meu tempero, a fazer pão de queijo que derretia na boca. Cozinhávamos juntos, rindo de um erro na receita, e depois sentávamos para comer, conversando por horas. Eram momentos de uma cumplicidade que eu nunca havia conhecido. Um dia, ele colocou um disco de Elis Regina para tocar. Era Como Nossos Pais. Enquanto a voz potente de Elis enchia a sala, eu senti uma lágrima escorrer. A letra falava tanto de mim, da minha geração, dos sonhos que ficaram pelo caminho. Heitor não disse nada, apenas pegou minha mão e a segurou. Naquele toque, havia mais compreensão e conforto do que em todas as palavras que eu já tinha ouvido. Naquele dia, ele se aproximou e me beijou. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de respeito. E meu corpo, aquele corpo que eu julgava adormecido, aposentado, respondeu. Respondeu com um arrepio, com um calor, com uma vida que eu pensei ter perdido para sempre. Naquele momento, eu não era a mãe do Ricardo, da Lúcia e do Marcos. Eu não era a avó Teca. Eu era a Terezinha. E eu estava, depois de uma vida inteira, me permitindo sentir. Nossa melodia secreta estava se transformando numa sinfonia. E eu, pela primeira vez, não tinha medo de errar a nota. O relacionamento com Heitor floresceu na clandestinidade, como uma orquídea rara que só desabrocha na sombra. Nossos encontros na casa dele se tornaram o ponto alto dos meus dias. Eu inventava desculpas para a família. Uma visita a uma amiga doente, um curso de artesanato na paróquia, uma ida ao médico em outra cidade. Cada mentira era uma pequena pontada de culpa, mas a alegria que eu sentia ao lado dele era um bálsamo que curava qualquer ferida. Nossa intimidade foi construída sobre a base sólida da amizade e do respeito. Não havia a urgência da juventude, mas uma ternura calma, uma redescoberta mútua. Para ele, eu era a primeira mulher depois da esposa que ele tanto amou. Para mim, ele era o primeiro homem que me enxergava como um ser completo, com passado, presente e desejos. Lembro-me da primeira vez que ficamos juntos. A luz do fim de tarde entrava pela janela da sala dele, tingindo tudo de dourado.
Ele tinha colocado um disco de jazz suave para tocar. Eu estava nervosa, insegura. Meu corpo não era mais o de uma jovem. Carregava as marcas do tempo, das gestações, da gravidade. Eu sentia vergonha da minha pele, das minhas cicatrizes. Como se lesse meus pensamentos, Heitor se aproximou, tocou meu rosto com uma delicadeza infinita e disse: Terezinha, você é a mulher mais bonita que eu já vi, porque eu vejo a sua história em cada linha do seu rosto, em cada curva do seu corpo. E é uma história linda. Naquela noite, eu me senti desejada de uma forma que ia além da pele. Era uma conexão de almas, um encontro de duas solidões que juntas se tornavam inteiras. Ele me tocou com a mesma reverência com que tocava seu violão, encontrando as notas certas, criando uma harmonia que fez meu corpo vibrar. E eu me entreguei, não com a passividade resignada do meu casamento, mas com uma participação ativa, uma celebração da vida que ainda pulsava forte dentro de mim. Aquele sopro de vida me transformou. Eu comecei a me cuidar mais. Comprava um batom novo, passava um perfume que não usava há anos. Minha filha Lúcia foi a primeira a notar. Mãe, a senhora está diferente, tem um brilho no olhar. Eu desviava o assunto. Dizia que eram as vitaminas, o sono regulado. Mas era a vida que Heitor tinha despertado em mim. Nós construímos um pequeno mundo só nosso. Líamos poemas em voz alta, assistíamos a filmes antigos, dançávamos na sala ao som de boleros. Ele me contava sobre suas viagens e eu contava sobre os livros que me fizeram sonhar. Eram momentos de uma felicidade tão pura e simples que, às vezes, eu tinha medo. Medo de que aquilo fosse um sonho e que, a qualquer momento, o despertador da realidade fosse tocar. A realidade, para mim, era a minha família. Eu os amava, mas sabia que eles não entenderiam. Para eles, eu era uma instituição, não uma mulher com desejos e necessidades. A voteca não tinha permissão para se apaixonar. A matriarca não podia ter uma vida secreta. Manter Heitor em segredo era, ao mesmo tempo, uma proteção e um fardo. Uma tarde, estávamos no quintal dele, cuidando de uma pequena horta que havíamos plantado juntos. O sol estava se pondo, e o céu era uma aquarela de tons alaranjados e roxos. Ele parou, limpou a mão suja de terra na calça e me olhou. Eu não quero mais me esconder, Teca. Eu quero andar de mãos dadas com você na praça. Quero te apresentar aos meus amigos como a mulher que eu amo. O coração me saltou no peito. Medo e desejo travaram uma batalha dentro de mim. Eu queria aquilo mais do que tudo. Mas a imagem dos rostos dos meus filhos, especialmente de Ricardo e Beatriz, me paralisava. Eu preciso de um tempo, Heitor. Só mais um pouco. Pedi, com a voz embargada. Ele suspirou, mas assentiu. O tempo que você precisar, disse ele, beijando minha testa. Mas o tempo, eu descobriria em breve, estava prestes a nos pregar uma peça. Um evento biológico, improvável e milagroso, que mudaria para sempre a melodia da nossa história e me forçaria a sair das sombras, quisesse eu ou não. O primeiro sinal foi sutil, fácil de ignorar. Um cansaço persistente que eu atribuía à idade, à correria de cuidar dos netos. Depois, vieram os enjoos matinais. Deve ser algo que eu comi, eu dizia a mim mesma, enquanto bebia um chá de boldo. Eu tinha 59 anos. A menopausa já tinha chegado e se instalado há quase uma década. A possibilidade de uma gravidez era tão remota, tão absurda, que nem sequer passava pela minha mente como uma hipótese. Era um capítulo encerrado, um livro guardado na estante mais alta. Mas meu corpo começou a me enviar mensagens que minha mente se recusava a decifrar. Meus seios ficaram doloridos, uma sensação que eu não tinha desde a amamentação de Marcos. Certos cheiros, como o do café que eu tanto amava, passaram a me revirar o estômago. E a comida, eu desenvolvi um desejo incontrolável por goiabada com queijo, uma combinação que eu comia na infância. Eu me olhava no espelho do banheiro, depois do banho, e procurava por mudanças. A barriga, já naturalmente flácida pela idade e pelas gestações anteriores, parecia um pouco mais inchada. É retenção de líquido, eu me convencia. Preciso beber mais água, cortar o sal. Eu criava 1000 explicações lógicas e plausíveis para cada sintoma, porque a única explicação ilógica era impensável. Heitor notou minha indisposição. Você está pálida, Teca. Não quer ir a um médico? Não é nada, meu bem. Deve ser uma virose. Eu mentia. Não só para ele, mas para mim mesma.
A ideia de ir a um médico e ter que descrever aqueles sintomas me apavorava. O que eu diria? Doutor, eu tenho quase 60 anos e estou com um enjoo matinal. Eu seria ridicularizada. A dúvida, no entanto, começou a se instalar como uma erva daninha no meu pensamento. Comecei a pesquisar na internet, usando o computador antigo do meu falecido sogro, que ficava num quartinho dos fundos. Eu digitava no buscador com as mãos trêmulas. Gravidez após a menopausa. Sintomas de gravidez aos 60 anos. Os resultados eram uma mistura de artigos médicos sobre casos raríssimos, fóruns de mulheres compartilhando histórias que pareciam ficção e alertas sobre os altos riscos. A maioria dos textos dizia a mesma coisa. Era praticamente impossível, mas o praticamente era uma fresta de luz assustadora. O ponto de virada aconteceu numa tarde em que eu estava na casa de Lúcia, ajudando-a a arrumar o quarto da pequena Clara. Minha neta, com seus 6 anos de pura inocência, se aproximou de mim, colocou a cabeça na minha barriga e disse: Vó, seu coração está batendo aqui dentro. Gelei. Lúcia riu. Que imaginação, minha filha. É o estômago da vovó roncando. Mas eu sabia que não era. Naquele instante, a negação se quebrou. A dúvida no espelho se transformou em uma suspeita aterrorizante e, ao mesmo tempo, milagrosa. Eu podia estar errada. Podia ser um cisto, um tumor, qualquer outra coisa. Mas o instinto, aquela voz ancestral que toda mulher carrega dentro de si, me dizia outra coisa. Ele me dizia que o impossível estava acontecendo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Deitada na minha cama, no silêncio da casa vazia, coloquei a mão sobre o meu ventre. E pela primeira vez, eu não pedi para que aquilo fosse embora. Eu pedi para que, se fosse verdade, eu tivesse forças para enfrentar o que viria pela frente, porque eu sabia que a batalha não seria contra o meu corpo, mas contra o mundo. A suspeita era uma coisa, a certeza era outra completamente diferente. Eu precisava saber, mas como? Ir à farmácia da minha cidade e comprar um teste de gravidez era impensável. A notícia se espalharia antes mesmo de eu chegar em casa. A farmacêutica Dona Neide era a maior fonte de informações da região. Eu precisava de anonimato. Na quarta-feira seguinte, inventei para a família que precisava ir a Governador Valadares resolver um problema antigo de documentação do imóvel. Era uma mentira plausível o suficiente. Peguei o primeiro ônibus, sentindo o estômago revirar a cada curva da estrada. A viagem de 1 hora pareceu durar uma eternidade. Minha mente era um turbilhão de cenários, dos mais otimistas aos mais catastróficos. Chegando em Valadares, caminhei pelas ruas movimentadas, sentindo-me um peixe fora d'água. Procurei a maior farmácia que encontrei, uma daquelas redes enormes, onde eu seria apenas mais um rosto na multidão. Mesmo assim, meu coração disparou quando entrei. Fui direto para a prateleira de produtos de higiene, fingindo olhar os shampoos, enquanto com o canto do olho localizava os testes de gravidez. Havia tantos tipos, tantas embalagens coloridas. Senti-me uma intrusa, uma impostora naquele universo de futuras mães jovens e esperançosas. Peguei a caixa mais discreta que encontrei. Paguei no caixa junto com um pacote de pastilhas para a garganta, para disfarçar, e saí quase correndo. Procurei um banheiro público num pequeno shopping center. Trancada na cabine, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia rasgar a embalagem, segui as instruções do folheto. Os 3 minutos de espera foram os mais longos da minha vida. Eu olhava para o pequeno dispositivo de plástico sobre a pia, sem piscar, e então elas apareceram. 2 listras, fortes, inequívocas, cor-de-rosa. O ar me faltou. Sentei na tampa do vaso sanitário com a cabeça entre as mãos. Não chorei, não gritei, apenas fiquei ali, num estado de choque absoluto. Era real, não era um tumor, não era minha imaginação. Era vida, uma vida crescendo dentro de mim. Aos 59 anos, a segunda etapa era a confirmação médica. Eu sabia Pesquisei que no precisava celular disso. Por uma clínica ginecológica popular, daquelas que não exigem hora marcada. Encontrei uma no centro. A sala de espera estava cheia de mulheres jovens, a maioria com barrigas proeminentes, acompanhadas de seus maridos ou mães. Eu me sentei num canto, sentindo-me um ET. Todos os olhares pareciam estar sobre mim. A recepcionista, uma moça com não mais de 20 anos, me olhou com estranheza quando eu disse que achava que estava grávida. A médica, doutora. Isabel era uma mulher de uns 40 anos, com um olhar profissional e gentil. Ela ouviu minha história sem demonstrar surpresa.
o que me trouxe um alívio imenso. É muito raro, Dona Terezinha, mas não é impossível, ela explicou, enquanto preparava o aparelho de ultrassom. Algumas mulheres têm ovulações esporádicas mesmo anos após a menopausa. É o que chamamos de 1 em 1 milhão. Mas acontece. Ela passou o gel gelado na minha barriga e deslizou o transdutor. E então, na tela em preto e branco, eu vi um pequeno borrão pulsante. E ouvi um som rápido, ritmado, forte, o som de um coração. Aqui está, disse a doutora Isabel, com um sorriso. Pelas medidas, você está com umas 9 semanas. E o coraçãozinho está batendo forte. Parabéns, mamãe. Naquele momento, o choque deu lugar a uma emoção avassaladora. Lágrimas que eu não sabia que estava segurando começaram a rolar pelo meu rosto. Eram lágrimas de medo, de pânico, mas também de uma alegria inexplicável, de um assombro diante do milagre. Eu estava grávida. E agora, o segredo não era mais uma suspeita. Era uma pequena vida pulsando na tela de um ultrassom. Um fato inegável que eu precisaria aprender a carregar. Primeiro no meu ventre, e depois, no mundo. Voltei para casa naquele dia sentindo como se vivesse em um universo paralelo. O mundo ao meu redor continuava o mesmo. O sol quente, o barulho dos carros, as pessoas seguindo suas rotinas, mas para mim, tudo havia mudado. Eu carregava comigo um segredo do tamanho do mundo, um milagre que parecia uma bomba relógio. Os meses seguintes foram um exercício constante de dissimulação. Eu, que sempre fui uma pessoa transparente, me tornei uma atriz. A gravidez, que para a maioria das mulheres é um evento a ser celebrado e compartilhado, para mim era uma conspiração de uma pessoa só. O primeiro desafio foi esconder as mudanças no meu corpo. Abandonei minhas blusas mais justas e adotei um uniforme de batas largas, vestidos soltos e cardigãs, mesmo no calor. Felizmente, o estilo de roupa de uma senhora da minha idade favorecia o disfarce. Se alguém comentava, eu dizia que estava sentindo muito calor ultimamente, coisas da idade. Ninguém desconfiava. Os enjoos e o cansaço eram mais difíceis de esconder. Eu inventava dores de cabeça, quedas de pressão, labirintite. É a idade, não tem jeito. Eu suspirava. E todos concordavam com uma compaixão que me feria, pois era baseada numa mentira. Em mais de uma ocasião, durante os almoços de domingo, precisei correr para o banheiro para vomitar em silêncio, ligando a torneira para abafar o som. Voltava para a mesa, pálida, e dizia que a comida não tinha me caído bem. Beatriz chegou a comentar com Ricardo, em voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Sua mãe precisa se cuidar. Essa mania de comer coisa gordurosa não faz bem na idade dela. A pessoa de quem era mais difícil esconder era Heitor. Ele me via quase todos os dias e percebia cada mudança sutil no meu humor e na minha aparência. Teca, você não está bem. O que você tem? Por que não me conta? Ele insistia, com os olhos cheios de preocupação. E eu mentia. Dizia que estava preocupada com as contas, com a saúde de uma amiga. Cada mentira para ele era como uma facada no meu próprio coração. Eu estava afastando a única pessoa no mundo que, talvez, pudesse me entender e me apoiar. Mas o medo era maior. Medo da reação dele. Medo de que ele me achasse uma aberração. Medo de que ele me abandonasse como Jonas fez. Como eu poderia dizer: Heitor, eu, aos 59 anos, estou esperando um filho seu? A frase soava absurda até para mim. A solidão era esmagadora. Eu ia às consultas com a doutora Isabel em Valadares sozinha. Sentava na sala de espera, via os casais jovens compartilhando a expectativa e me sentia a mulher mais solitária do mundo. Ouvir o coração do bebê a cada ultrassom era um misto de alegria e pavor. Era a prova de que eu não estava sozinha, mas também o lembrete constante do segredo que me isolava de todos. Em casa, à noite, eu conversava com a minha barriga. Era meu único desabafo. Contava sobre o meu dia, sobre os meus medos. Pedia desculpas por ter que escondê-lo. Acariciava meu ventre, já sentindo um leve endurecimento, e prometia que, não importava o que acontecesse, eu o amaria e o protegeria. O segredo me consumia. Me esgotava mais do que a própria gravidez. Eu vivia em constante estado de alerta, com medo de um deslize, de uma palavra errada. A alegria do milagre estava sendo sufocada pelo peso da mentira. Eu sabia que não poderia sustentar aquilo para sempre. A barriga iria crescer. A verdade iria aparecer. E eu precisava decidir se contaria por escolha ou se seria desmascarada pelo tempo. O primeiro passo, o mais aterrorizante de todos, seria contar a Heitor.
e eu não fazia ideia de como começar. O dia em que decidi contar a Heitor foi um dos mais difíceis da minha vida. Eu tinha acabado de voltar de mais uma consulta clandestina em Governador Valadares. Estava com quase 4 meses de gestação. A doutora Isabel tinha me mostrado o bebê na tela do ultrassom, já com bracinhos e perninhas se mexendo. Ela me deu uma foto, a primeira imagem do meu filho. Guardei-a dentro da minha bolsa como se fosse um tesouro proibido. A realidade daquela pequena vida era forte demais para continuar sendo um segredo apenas meu. Heitor me esperava na casa dele para o nosso café da tarde. Ele havia percebido meu distanciamento nas últimas semanas e estava visivelmente preocupado. Quando cheguei, ele me abraçou e disse: "Teca, pelo amor de Deus, converse comigo. O que quer que seja, podemos enfrentar juntos." Mas esse seu silêncio está me matando. Meu coração se apertou. Ele merecia a verdade. Nós merecíamos a verdade. Sentamo-nos na pequena mesa da cozinha. O cheiro de café fresco enchia o ar, mas eu não conseguia tomar um gole. Minhas mãos tremiam sobre a xícara. "Heitor", comecei, mas a voz falhou. Tentei de novo. "Eu preciso te contar uma coisa, e é a coisa mais difícil e mais inacreditável que eu já tive que dizer na minha vida." Ele me olhou, seus olhos castanhos cheios de atenção e apreensão. Pousou sua mão sobre a minha. "Estou ouvindo." Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e mergulhei. "Eu não ando bem há alguns meses. O cansaço, os enjoos, não é virose nem labirintite. É outra coisa." Parei, buscando coragem. "Heitor, eu estou grávida." As palavras pairaram no ar entre nós. A reação dele foi imediata e silenciosa. Ele empalideceu. A mão que segurava a minha ficou frouxa. Ele recuou um pouco na cadeira, como se tivesse levado um soco. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de choque e completa incredulidade. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O silêncio dele foi a minha tortura. Cada segundo parecia uma hora. Minha mente disparou, imaginando o pior. Ele ia rir, ia me chamar de louca, ia dizer que o filho não era dele, ia me mandar embora. "Teca", ele finalmente sussurrou, a voz rouca. Isso é impossível. Você, a sua idade." "Eu sei", respondi, as lágrimas finalmente vencendo a batalha e começando a escorrer. Eu também achei que era impossível, mas eu fui ao médico. Eu fiz exames, eu fiz um ultrassom, abri minha bolsa, peguei a pequena foto em preto e branco com as mãos trêmulas e a deslizei sobre a mesa até ele. "É real." Heitor pegou a foto. Ele a encarou por um longo tempo, a testa franzida em concentração, como se tentasse decifrar um hieróglifo. Ele olhou da foto para mim e de volta para a foto. Eu vi o choque em seus olhos lentamente dar lugar a outra coisa, assombro. Ele se levantou, andou pela cozinha, passou a mão pelos cabelos grisalhos, parou de costas para mim, olhando pela janela. Eu esperei, com o coração na mão, pronta para a sentença. Quando ele se virou, seus olhos estavam úmidos. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado da minha cadeira e pegou minhas 2 mãos. "Um filho", ele disse, a voz embargada, mais para si mesmo do que para mim. "Um filho nosso." Ele ergueu os olhos para mim, e neles não havia acusação, nem raiva. Havia medo, sim, um medo palpável, mas havia também uma centelha de maravilha. "Nós vamos ter um bebê, Terezinha." Naquele momento, o peso que eu carregava sozinha por meses se dissipou. Eu desabei a chorar, um choro de alívio, de gratidão. Ele me abraçou e ficamos ali, no meio daquela pequena cozinha, 2 amantes de cabelos grisalhos, abraçados diante do milagre mais improvável e assustador de suas vidas. Eu não estava mais sozinha. Nós não estávamos mais sozinhos. A conversa tinha sido aterrorizante, mas a resposta dele foi a âncora que eu precisava. Agora, a tempestade podia vir. Nós a enfrentaríamos juntos. Com Heitor ao meu lado, o segredo se tornou um pouco mais leve, mas o mundo lá fora continuava o mesmo. A minha barriga, agora no 5º mês, começava a se tornar uma protuberância impossível de esconder apenas com roupas largas. Era um relevo suave, mas definitivo, que alterava a silhueta do meu corpo. E na nossa cidade pequena, onde cada detalhe da vida alheia é analisado sob um microscópio, as mudanças não passaram despercebidas. Começou com os olhares. Na padaria, no supermercado, na missa de domingo. Olhares demorados, que desciam dos meus olhos para a minha barriga e voltavam, carregados de interrogação. Ninguém dizia nada diretamente,
Mas eu sentia a curiosidade se transformando em especulação. Depois vieram os sussurros. Eu passava por um grupo de mulheres na praça e a conversa cessava abruptamente, sendo substituída por cochichos e risadinhas disfarçadas assim que eu me afastava. Eu ouvia fragmentos de frases. Ela engordou de repente. Anda com uma cara estranha. Será que é doença? Dona Neide, a farmacêutica, era a generala desse exército de especuladores. Um dia, fui comprar um remédio para dor de cabeça e ela me olhou por cima dos óculos, com um sorriso que não chegava aos olhos. E essa saúde, Teca? Anda meio baqueada, né? A gente precisa se cuidar nessa idade. Qualquer coisinha pode ser um problema sério. A insinuação era clara. Para ela, a única explicação para a minha mudança física era uma doença grave. A possibilidade de uma gravidez era tão absurda que nem entrava na equação do fuxico. A situação piorou quando Heitor e eu decidimos que não podíamos mais nos esconder. Seguindo o desejo dele, começamos a aparecer juntos em público. A primeira vez foi um passeio na praça no fim da tarde de um sábado. Caminhar ao lado dele, sentindo sua mão segurando a minha, foi ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. As cabeças se viravam para nos olhar. Os sussurros agora tinham um novo alvo. Olha a Teca, viúva do Jonas, com aquele professor novo da cidade. Nessa idade, que pouca vergonha. Eu sentia cada olhar como uma pequena pedra atirada em mim. Minha primeira reação foi a de encolher, de querer voltar para a segurança da minha casa. Mas Heitor apertou minha mão com mais força e sussurrou no meu ouvido. Cabeça erguida, meu amor. Não devemos nada a ninguém. As fofocas chegaram aos ouvidos da minha família antes que eu tivesse a chance de contar. Foi Beatriz, minha nora, quem me ligou. Sua voz era um misto de falsa preocupação e prazer mal disfarçado pelo escândalo. Teca, que história é essa que está todo mundo comentando? Que a senhora anda para cima e para baixo com um homem? A senhora sabe como é cidade pequena. O povo não perdoa. Pelo amor de Deus, pense na reputação da nossa família. Beatriz, minha vida pessoal não diz respeito à reputação da família, respondi, com uma firmeza que me surpreendeu. Como não? A senhora é a avó dos meus filhos. Que exemplo está dando? O que as pessoas vão pensar? Que a senhora é uma... Ela não completou a frase, mas não precisava. Desliguei o telefone com o coração acelerado, uma mistura de raiva e mágoa. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com as aparências, com a fachada de família perfeita que eles tanto se esforçavam para manter. Os sussurros da cidade eram cruéis, mas eram os sussurros que vinham de dentro da minha própria família, que mais me feriam. Eu percebi que a verdade precisava ser dita, e logo, mas não seria dita em telefonemas apressados ou conversas fragmentadas. Precisaria ser num momento em que todos estivessem juntos, onde não pudessem fugir ou fingir que não ouviram. O Natal se aproximava, e eu decidi que a ceia de Natal, o símbolo máximo da união familiar, seria o meu palco. Seria lá que a cortina do segredo finalmente se fecharia, para o bem ou para o mal. À medida que dezembro avançava, a pressão familiar aumentava. O Natal, que sempre fora minha época favorita do ano, agora se aproximava como uma data de julgamento. Cada interação com meus filhos era carregada de uma tensão subjacente. Eles sabiam do meu relacionamento com Heitor, graças à eficiente rede de fofocas da cidade, e a desaprovação era palpável. Ricardo foi o mais direto, como sempre. Ele me visitou numa tarde de domingo com o pretexto de verificar um vazamento na minha pia, mas o verdadeiro propósito era claro. Enquanto ele apertava uma porca debaixo da pia da cozinha, sua voz saía abafada e tensa. Mãe, a gente precisa conversar. A Beatriz me contou umas coisas. Que história é essa desse sujeito? A senhora já não tem idade para essas aventuras. Está virando motivo de piada na cidade. Não é uma aventura, Ricardo. É um relacionamento. E o nome dele é Heitor, respondi, tentando manter a calma enquanto cortava legumes para o jantar. Ele saiu debaixo da pia, o rosto vermelho de esforço e irritação. Que seja. A senhora sabe o que as pessoas estão dizendo. Estão dizendo que a senhora perdeu o juízo. Que depois de velha, resolveu atacar. É vergonhoso. Vergonhoso, meu filho. É se preocupar mais com a opinião dos outros do que com a felicidade da sua própria mãe. Retruquei, e a faca bateu com mais força na tábua de cortar. Felicidade? Que felicidade, mãe? A senhora tem a gente, tem seus netos. Isso não é suficiente?
Precisava se expor ao ridículo desse jeito? Ele não estava perguntando, estava acusando. Para ele, meu papel era fixo, imutável, mãe e avó. Qualquer desvio desse roteiro era uma traição. Lúcia, por outro lado, abordou o assunto com sua delicadeza habitual, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Ela me visitou com a pequena Clara, e enquanto a neta brincava no quintal, sentamos na varanda. Mãe, eu não quero te julgar de verdade. Eu só quero que a senhora seja feliz. Ela começou segurando minha mão. Mas eu estou preocupada. A senhora está diferente. Parece cansada, abatida. E agora, essa história com esse senhor? A senhora tem certeza do que está fazendo? Ele é uma boa pessoa? Eu queria tanto abrir meu coração para ela, contar tudo. Lúcia era a única que talvez pudesse entender, mas o medo me travou. Como eu poderia colocar um fardo tão pesado sobre os ombros da minha filha, que já tinha suas próprias batalhas? E se ela contasse para os irmãos? A bomba explodiria antes da hora. Então, eu apenas sorri um sorriso cansado. Ele é a melhor pessoa que eu conheci em muito tempo, minha filha. Não se preocupe comigo. Eu sei o que estou fazendo. Mas minha voz não convenceu nem a mim mesma. Marcos, o caçula, ligou de São Paulo. A conversa foi breve e superficial, como sempre. E aí, mãe? Tudo certo? Fiquei sabendo pela Lúcia que a senhora arrumou um namorado. Olha só, vó Teca na pista, ele brincou, com um tom que tentava ser moderno, mas que só revelava o quão distante ele estava da minha realidade. Para ele, era apenas uma anedota curiosa sobre a vida provinciana da mãe. O peso da minha família, com suas expectativas, seus julgamentos e sua indiferença, era sufocante. Eles me viam através de um filtro, uma lente que só mostrava a mulher que eles queriam ou precisavam que eu fosse. Nenhum deles via a Terezinha, e eu sabia que a notícia da gravidez não iria quebrar esse filtro. Iria estilhaçá-lo, e os cacos iriam cortar fundo. Os preparativos para a ceia de Natal começaram. Enquanto eu comprava os ingredientes para o peru, para a farofa, para as sobremesas, eu sentia que estava preparando uma armadilha. A mesa farta, a decoração impecável, tudo seria um cenário para a maior crise que nossa família já enfrentara. E no centro de tudo, estaria eu, a matriarca, prestes a derrubar o castelo que passei a vida inteira construindo. O dia 24 de dezembro amanheceu quente e abafado, com um céu de um azul esbranquiçado que prometia chuva para o final da tarde. Para mim, parecia um prenúncio da tempestade que estava por vir. Acordei antes do sol nascer, como fazia todos os anos na véspera de Natal. Mas desta vez, não era a excitação que me tirava da cama, era a ansiedade. A casa estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de parede na cozinha, cada segundo marcando a contagem regressiva para o momento da verdade. Fiquei parada no meio da sala, olhando para a árvore de Natal que eu havia montado com a ajuda dos netos. As luzes piscantes se refletiam nos enfeites antigos, cada um carregado de uma memória. Havia o anjo de papel que Lúcia fizera na escola, a bola de vidro que Ricardo quebrara, e eu colara com tanto cuidado, o enfeite de feltro que Marcos trouxera de uma viagem. A árvore era um altar da nossa história familiar, uma história que eu estava prestes a reescrever de forma irrevogável. Passei o dia num frenesi de atividades, uma tentativa de ocupar as mãos para acalmar a mente. Temperei o peru, preparei a massa do empadão, piquei os ingredientes para o salpicão. Cada gesto era automático, executado com a precisão de décadas de prática. Mas minha mente estava longe. Eu ensaiava o discurso em minha cabeça, 1000 vezes. Começava de um jeito, depois de outro. Tentava prever as reações, as perguntas, as acusações. Não havia roteiro que me preparasse para aquilo. Heitor me ligou no meio da tarde. Sua voz era calma, um porto seguro no meio do meu oceano de nervosismo. Como você está? Ele perguntou. Com medo, respondi sinceramente. Você não precisa fazer isso hoje, Teca. Podemos esperar. Podemos contar a cada um separadamente. Ele sugeriu, sua preocupação evidente. Não, Heitor. Tem que ser hoje. Tem que ser com todos juntos. Se eu contar a um de cada vez, eles vão conspirar. Vão criar uma frente unida contra nós, antes mesmo que eu possa me explicar. Precisa ser um choque. Precisa ser de uma vez só. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu queria estar aí com você. Eu sei. E só de saber que você existe, que você está me esperando, já me dá a força que eu preciso. Eu tenho que fazer isso sozinha primeiro.
É a minha família. Depois eu vou precisar de você mais do que nunca. Desligamos. E eu senti uma onda de determinação. Ele tinha razão. Eu não estava completamente sozinha. Eu tinha a ele e tinha a pequena vida que se mexia suavemente dentro de mim, como um lembrete constante do porquê eu estava fazendo aquilo. Não era só por mim, era por nós. Ao entardecer, a chuva prometida chegou, lavando o calor do dia e trazendo um frescor à noite. Comecei a arrumar a mesa, colocando a toalha de linho bordada pela minha mãe, os pratos de porcelana, as taças de cristal. Cada lugar posto era um rosto que eu teria que encarar. Ricardo e sua intransigência, Beatriz e seu desprezo, Lúcia e sua dor, Marcos e sua indiferença. Quando terminei, a casa estava pronta. O cheiro da ceia preenchia todos os cômodos. As luzes da árvore brilhavam. Tudo parecia perfeito. Uma cena de cartão postal de uma família feliz. Uma mentira bonita. Tomei um banho demorado, vesti um vestido novo, solto, de um azul profundo. Olhei-me no espelho. Vi uma mulher de 59 anos, com rugas de preocupação na testa e olheiras de noites mal dormidas. Mas vi também uma firmeza no olhar que não existia antes. A menina de Itabira, a esposa abandonada, a avó Teca serviu. Todas elas estavam ali, mas havia alguém novo também. Uma mulher que pela primeira vez ia ser a protagonista da sua própria ceia de Natal. A campainha tocou. Eles haviam chegado. A hora havia chegado. Eles chegaram em ondas. Primeiro, Lúcia, André e a pequena Clara, que correu para me abraçar, trazendo o cheiro de chuva e infância. Depois, Ricardo, Beatriz e os gêmeos, Léo e Gabi, já pré-adolescentes e grudados em seus celulares. Por último, Marcos, que chegou atrasado de São Paulo, trazendo um panetone caro e um ar de quem está apenas cumprindo uma obrigação social. A noite começou como todas as outras ceias de Natal. Conversas animadas, risadas, as crianças correndo pela casa. Eu servia, reabastecia travessas, sorria e respondia a perguntas. Tudo no piloto automático. Meu corpo estava ali, mas meu espírito estava em outro lugar, num camarim escuro, esperando a hora de entrar em cena. Sentamo-nos à mesa por volta das 10 da noite. A fartura de comida era quase obscena, um contraste com o nó de ansiedade na minha garganta. Eu mal conseguia comer. Observei a cena, tentando guardar na memória aquele último momento de paz, de normalidade. Ricardo contava, orgulhoso, sobre uma nova ponte que sua empresa iria construir. Beatriz descrevia em detalhes a viagem que planejavam para a Europa. Lúcia falava sobre um caso emocionante que estava atendendo em seu consultório. E eu ali, a matriarca silenciosa, guardando a notícia que transformaria todas aquelas conversas banais em pó. Chegou a hora. Era agora ou nunca. Bati suavemente com a faca na minha taça de cristal. O som agudo cortou a conversa. Todos se viraram para mim, surpresos. Eu nunca interrompia. Eu nunca era o centro das atenções. Levantei-me, sentindo as pernas um pouco trêmulas. Segurei na cadeira para me apoiar. 22 pessoas me encaravam. O silêncio se instalou. Um silêncio de curiosidade. Eu queria dizer uma coisa. Comecei. A voz um pouco mais baixa do que eu pretendia. Limpei a garganta. Queria aproveitar que estamos todos juntos. Vi o olhar de Beatriz cruzar com o de Ricardo. Provavelmente pensaram que eu ia reclamar de alguma coisa, pedir mais ajuda com os netos, talvez anunciar que estava doente. A expectativa na sala era quase palpável. Eu sei que os últimos meses foram diferentes. E eu sei que vocês ouviram coisas, que estão preocupados ou curiosos. Olhei para Ricardo. E sei que para alguns, meu comportamento recente foi motivo de vergonha. A expressão de Ricardo se fechou. Beatriz desviou o olhar. Lúcia me olhava com uma angústia crescente, como se pressentisse o terremoto. A verdade é que eu guardei um segredo muito grande. E eu não sabia como contar, quando contar. Mas não é justo com vocês. E não é justo comigo, continuar escondendo. Respirei fundo. O coração parecia que ia sair pela boca. E então, eu disse as palavras que vinha ensaiando há meses. As palavras que mudariam tudo. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como descrito no início desta longa jornada. Mas agora, com todo o peso da história que o precedeu, ele era ainda mais ensurdecedor. O garfo de Ricardo caindo, o copo de Lúcia parando no ar, o olhar perdido de Marcos.
Cada detalhe era uma pincelada na pintura do desastre. Repete, mãe. A voz de Ricardo foi um arranhão. Acho que eu não ouvi direito. Encarei meu filho mais velho, o homem que eu criei para ser forte e correto, e vi em seus olhos a mais pura negação. Você ouviu, meu filho. Minha voz saiu firme, ancorada em meses de solidão e redescoberta. Eu estou grávida. O garfo caiu. O tiro foi disparado, e o silêncio da sentença se abateu sobre nós. Mas desta vez, eu não estava apenas recebendo o veredito. Eu era a juíza da minha própria vida, e pela primeira vez, eu me declarei inocente. O estrondo do garfo de Ricardo no prato foi o trovão que finalmente quebrou o silêncio e deu início à tempestade. A primeira a se mover foi Beatriz. Ela se levantou de um pulo, o rosto contorcido numa máscara de nojo e incredulidade. Eu não sou obrigada a ouvir um absurdo desses, ela sibilou, jogando o guardanapo sobre a mesa. Isso é uma piada de mau gosto. Ou então você enlouqueceu de vez, Terezinha. Chamar-me pelo nome, e não por sogra ou teca. Foi a primeira agressão. Ela se virou para Ricardo. Vamos embora, Ricardo. Agora. Não vou expor meus filhos a essa baixaria. Ricardo, no entanto, estava paralisado. Seus olhos estavam fixos em mim. Uma tempestade de emoções conflitantes se formando neles. Raiva, vergonha, confusão. Mãe, pelo amor de Deus, me diz que isso é mentira. Me diz que a senhora bebeu demais. Eu não bebi uma gota de álcool, Ricardo. E estou mais sã do que nunca. Respondi, minha voz se mantendo surpreendentemente calma. Foi Lúcia quem falou em seguida. A voz trêmula, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, como? Como isso é possível? Era uma pergunta genuína, não uma acusação. Ela buscava entender, não julgar. Antes que eu pudesse responder, Ricardo se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Ele apontou um dedo trêmulo na minha direção. Não me interessa o como, me interessa o porquê. Por que fazer isso com a gente? A senhora tem ideia da vergonha? Da humilhação? Eu sou um homem respeitado na minha profissão, na cidade. Minha mãe, avó dos meus filhos, grávida aos 60 anos, vão rir de mim, vão rir da nossa família. A dor daquelas palavras me atingiu em cheio. Ele não estava preocupado comigo, com a minha saúde, com o bebê. Estava preocupado com a própria imagem. Sua família? Questionei, sentindo uma raiva fria começar a subir pela minha espinha. Essa família que eu sustentei nas costas a vida inteira? Essa família para a qual eu fui cozinheira, babá, enfermeira e motorista, sem nunca receber um obrigado? Agora você vem falar de vergonha? Vergonha, Ricardo. Eu senti por anos, calada, engolindo a indiferença de vocês. Marcos, o caçula, finalmente se manifestou, parecendo um espectador de um filme estrangeiro. Gente, calma. Mãe, a senhora tem certeza disso? Fez exames? Pode ser um erro. Não é um erro, Marcos. É um filho. Meu filho. Minha voz se elevou pela primeira vez. Filho de quem? Gritou Beatriz do outro lado da sala. Daquele velho que anda se engraçando pra cima de você? É isso? Trocou a dignidade por uma aventura de fim de vida? A crueldade do comentário me deixou sem ar. Foi André, marido de Lúcia, um homem sempre tão calmo, quem interveio. Beatriz, por favor, um pouco de respeito. Respeito? Ela riu, um som agudo e desagradável. Respeito é o que ela não teve por nós, jogando uma bomba dessas no meio do Natal. Acabou com a festa, acabou com tudo. A discussão se tornou caótica. Ricardo e Beatriz gritavam acusações. Lúcia chorava em silêncio, sendo consolada por André. Marcos olhava de um para o outro, completamente perdido. Os netos, assustados, se encolheram em seus cantos, os celulares esquecidos. A ceia de Natal havia se transformado num tribunal. Eu olhei para aquela cena, para a família que eu tanto amava se desintegrando diante dos meus olhos por causa de uma vida que mal havia começado, e uma clareza cortante me invadiu. Eu não precisava daquilo. Eu não merecia aquilo. Com uma calma que chocou a todos, inclusive a mim, peguei minha bolsa que estava numa cadeira próxima. Caminhei em direção à porta, passando por eles como se fossem estranhos. Onde a senhora vai? Ricardo perguntou, a voz ainda carregada de raiva. Parei na porta, virei-me e olhei para todos eles. Eu vou embora da minha própria casa, porque pela primeira vez eu percebi que o único lugar onde eu não sou bem-vinda nesta família é aqui. Abri a porta
e saí para a noite chuvosa, deixando para trás o peru intocado, a árvore de Natal piscando em vão e os destroços da minha antiga vida. A tempestade lá fora era mansa, perto da que eu acabara de deixar para trás. A chuva fina e fria molhava meu rosto, enquanto eu caminhava pela rua deserta. As luzes de Natal das outras casas piscavam, indiferentes ao meu drama, criando um cenário surreal. Cada passo que eu dava para longe da minha casa era um passo em direção a um futuro incerto, mas também um passo para longe de um passado de subserviência. Eu não tinha para onde ir, exceto para um lugar, o único lugar onde eu sabia que não seria julgada. Caminhei as 6 quadras até a casa de Heitor, com o coração ainda martelando no peito, a adrenalina da briga correndo nas minhas veias. Quando cheguei, encharcada e tremendo, bati na porta dele. Ele abriu quase que imediatamente, como se estivesse esperando. Seu rosto, ao me ver naquele estado, se transformou de expectativa para pura preocupação. Teca, meu Deus! O que aconteceu? Entre, entre! Ele me puxou para dentro, me envolveu numa toalha seca e me fez sentar no sofá. Correu para a cozinha e voltou com uma xícara de chá quente. Minhas mãos tremiam tanto que ele teve que segurar a xícara para mim. Eu contei, sussurrei, a voz rouca. Ele se sentou ao meu lado, esperando. Eu não precisei contar os detalhes. Meu estado falava por si. Foi tão ruim quanto imaginávamos? Ele perguntou gentilmente. Pior, respondi. E então as palavras começaram a jorrar. Contei sobre o grito de Ricardo, sobre o desprezo de Beatriz, sobre as lágrimas de Lúcia. Contei como eles me acusaram de ser louca, egoísta, vergonhosa. Como a preocupação deles não era comigo, mas com a imagem da família. Enquanto eu falava, o choro que eu segurei durante toda a briga veio com força. Um choro convulsivo, de dor, de raiva, de libertação. Heitor não disse nada. Apenas me abraçou e deixou que eu chorasse em seu ombro, afagando meu cabelo, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, ele se afastou um pouco, segurou meu rosto entre suas mãos e olhou nos meus olhos. Eles não te merecem, Terezinha. Nenhum deles. Você passou a vida inteira se doando por essa família. E na primeira vez que você faz algo por si mesma, eles te viram as costas. Eu perdi meus filhos, Heitor. Solucei. Não, você não os perdeu. Você apenas mostrou a eles quem você é de verdade. Agora, a escolha é deles. Se eles te amam de verdade, vão voltar. Se não voltarem, é porque o amor deles sempre teve condições. E esse tipo de amor não vale a pena. Suas palavras eram como um bálsamo. Ele arrumou o quarto de hóspedes para mim, trouxe um pijama seco que era da sua falecida esposa. O gesto foi de um cuidado tão profundo que me emocionou novamente. Recusou-se a me deixar dormir sozinha. Pegou seu violão, sentou-se numa cadeira ao lado da cama e começou a tocar melodias suaves, canções de ninar para uma mulher adulta e seu filho ainda não nascido. Naquela noite de Natal, expulsa da minha própria casa, eu encontrei um novo lar. Não era um lugar feito de tijolos e cimento, mas de aceitação, de respeito e de amor. Enquanto eu adormecia ao som do violão de Heitor, com a mão protetoramente sobre a minha barriga, eu soube que a tempestade tinha sido devastadora, sim. Mas toda tempestade passa, e às vezes ela leva embora tudo o que era fraco e podre, deixando o terreno limpo para que algo novo e mais forte possa crescer. Os dias que se seguiram ao Natal foram estranhos e silenciosos. A notícia do que acontecera na ceia, e principalmente da minha gravidez, se espalhou pela cidade como um incêndio em pasto seco. Os sussurros se transformaram em conversas abertas. Eu me tornei o assunto principal, a atração do circo local. Heitor me protegeu como pôde. Ele fazia as compras, resolvia as coisas na rua, tentando me poupar dos olhares e comentários. Mas eu não podia viver numa bolha para sempre. Na primeira vez que saí de casa para ir à farmácia, senti o peso do mundo sobre mim. As pessoas paravam para me olhar, algumas com pena, outras com desprezo, e algumas poucas com uma curiosidade genuína. Mas algo inesperado aconteceu. Dona Elvira, uma viúva da minha idade com quem eu trocava apenas cumprimentos cordiais na missa, me parou no meio da rua. Eu me preparei para o julgamento. Em vez disso, ela pegou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Teca, não ligue para o que esse povo diz. Você teve uma coragem que eu nunca tive. Seja feliz. E foi embora,
me deixando ali, no meio da calçada, com lágrimas nos olhos. Aquele pequeno gesto de solidariedade me deu mais força do que 1000 sermões. Meus filhos, no entanto, permaneceram em silêncio. Nenhum deles me procurou. Ricardo e Beatriz, eu sabia, estavam irredutíveis. Marcos, em São Paulo, provavelmente preferiu se manter distante do drama. A ausência que mais doía era a de Lúcia. Eu imaginava a guerra que devia estar acontecendo dentro dela, dividida entre a lealdade a mim e a pressão dos irmãos. Finalmente, uma semana depois do Natal, ela me ligou. Mãe? A voz dela era um fio. Oi, minha filha. Houve um longo silêncio. Eu podia ouvi-la chorando do outro lado. Me desculpe, mãe. Me desculpe por não ter te defendido. Eu fiquei paralisada. Eu sei, Lúcia. Eu entendo. Respondi. E era verdade. O Ricardo está irado. Ele disse que a senhora manchou o nome da família, que ele nunca mais vai te perdoar. A Beatriz só fala em como isso vai afetar a vida social deles. Ela contou, a voz cheia de amargura. Eles são tão egoístas. Eu briguei com eles, mãe. Briguei feio. Você não precisava fazer isso, minha filha. Precisava sim. A senhora é minha mãe. E eu quero conhecer meu irmãozinho. Ou irmãzinha. A simplicidade daquela frase me desmontou. Mãe, eu posso te ver? Eu quero te dar um abraço. Naquela tarde, Lúcia apareceu na casa de Heitor. Ela me abraçou com força. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Ela trouxe uma sacola com algumas das minhas roupas e itens pessoais. Sentou-se conosco na sala e, pela primeira vez, apresentei Heitor formalmente. Eles conversaram e eu vi minha filha relaxar, percebendo a bondade e o amor genuíno que ele tinha por mim. A visita de Lúcia foi como o primeiro raio de sol depois do dilúvio. Ricardo e Marcos ainda estavam distantes. Um abismo se abrira entre nós. A cidade ainda cochichava. Mas eu não estava mais sozinha na minha trincheira. Eu tinha Heitor, um homem que me amava incondicionalmente. Tinha minha filha, que escolheu o amor em vez do julgamento. E tinha a solidariedade inesperada de pessoas como Dona Elvira. Os ecos da tempestade ainda ressoavam, mas já não me assustavam. Eles eram apenas o som de um velho mundo desmoronando para dar lugar a um novo. Um mundo onde eu não precisava mais me esconder. A vida se acomodou numa nova rotina. Eu me mudei oficialmente para a casa de Heitor. Juntamos minhas plantas com os livros dele, minhas panelas com suas partituras. A casa, antes o refúgio de um viúvo solitário, se encheu de vida. O cheiro de bolo de fubá se misturava às notas de um choro tocado ao violão. Nós estávamos construindo nosso ninho. Lúcia se tornou uma presença constante. Vinha nos visitar quase todos os dias, trazendo a neta Clara, que ficou fascinada com a ideia de ter um tio ou tia bebê. Ela colocava a cabeça na minha barriga, agora proeminente e inegável, e conversava com o bebê, contando histórias e cantando cantigas de roda. A inocência dela era um bálsamo para as feridas ainda abertas. Com quase 6 meses de gestação, eu me sentia mais disposta. Os enjoos haviam passado, e em seu lugar surgiu uma fome voraz e uma energia renovada. Heitor cuidava de mim com um zelo comovente. Preparava sucos de frutas, me lembrava de tomar as vitaminas, e todas as noites, antes de dormir, ele tocava violão para o bebê, encostando o instrumento na minha barriga. É para ele já ir se acostumando com música boa, ele dizia, com um brilho nos olhos que me fazia amá-lo ainda mais. Numa noite tranquila, estávamos sentados no sofá, lendo. Eu lia um romance, e ele, uma biografia de Villa-Lobos. A chuva batia suavemente na janela, e a única luz na sala era a do abajur. Eu estava com os pés no colo dele, e ele os massageava distraidamente enquanto lia. Tudo estava em perfeita paz. Foi então que eu senti um movimento súbito, inconfundível, uma pequena vibração, um toque de dentro para fora, como uma bolha de ar estourando, ou o bater de asas de um passarinho. Prendi a respiração. Esperei, e lá estava de novo, um pouco mais forte. Um pequeno tum, tum. Heitor, sussurrei, sem tirar os olhos da minha barriga. Ele baixou o livro, alarmado. O que foi? Está sentindo alguma coisa? Sim, respondi, com um sorriso se abrindo no meu rosto. Ele chutou. A expressão de Heitor se iluminou. Ele se inclinou, tirou os óculos e colocou a mão espalmada sobre o meu ventre, com uma reverência quase sagrada. Fica quietinho, esperando, eu disse a ele. Ficamos em silêncio por 1 minuto,
que pareceu 1 hora. E então, aconteceu. Um chute forte, bem debaixo da palma da mão dele. Heitor deu um pulo, os olhos arregalados como os de uma criança que vê mágica pela primeira vez. Eu senti, Teca, eu senti. Ele chutou a minha mão. Ele riu, um riso puro, de alegria absoluta. Deitou a cabeça na minha barriga e começou a conversar com o bebê. Ei, você aí dentro. Já está forte, hein? Sou seu pai e estou doido para te conhecer. Naquele momento, vendo a felicidade transbordar daquele homem, sentindo a vida se manifestar de forma tão concreta dentro de mim, todas as dores e tribulações dos últimos meses pareceram pequenas, distantes. A briga com Ricardo, o desprezo de Beatriz, os cochichos da cidade, nada daquilo importava. O que importava estava ali, naquela sala, naquele instante. A prova viva e pulsante de que o amor e a vida não têm idade, não seguem regras e não pedem permissão para acontecer. Aquele primeiro chute não foi apenas um reflexo fetal, foi um chamado, um lembrete de que, apesar de tudo, a nossa pequena e improvável família já existia, forte e real, e era por ela que valia a pena lutar. Os meses finais da gravidez passaram voando, numa névoa de preparativos e expectativas. Com a ajuda de Lúcia e de Dona Elvira, que se tornou uma amiga querida, montamos o quarto do bebê. Um pequeno cômodo na casa de Heitor, pintado de um amarelo suave, com um berço de madeira que encontramos num antiquário e reformamos juntos. Cada roupinha que eu dobrava, cada fralda que eu guardava, era uma afirmação da nossa nova realidade. Eu e Heitor passamos a caminhar pela cidade de mãos dadas e cabeça erguida. Os olhares e os sussurros não desapareceram por completo, mas perderam a força. Nossa felicidade era tão visível, tão genuína, que desarmava o preconceito. Algumas pessoas que antes me julgavam, agora me paravam na rua para perguntar como eu estava me sentindo, para tocar na minha barriga e desejar sorte. A cidade, aos poucos, foi se acostumando com o seu pequeno milagre. Ricardo e Marcos nunca me procuraram. A ausência deles era uma dor constante, uma ferida que eu sabia que levaria tempo para cicatrizar, se é que um dia cicatrizaria. Eu enviava notícias através de Lúcia, na esperança de que um dia eles entendessem. Mas eu não podia mais pautar minha vida pela aprovação deles. Minha família agora era outra. Era o homem que tocava violão para o meu ventre. Era a filha que me apoiou contra tudo e todos. Era a neta que desenhava nossa nova família em folhas de papel. E era o pequeno ser que crescia dentro de mim. A história que começou com o fim, naquela ceia de Natal, na verdade, estava apenas começando. A revelação que causou a tempestade foi também o que limpou o terreno. Eu perdi o papel confortável, mas sufocante, de vó Teca. A matriarca serviu. E no lugar dele, encontrei a mim mesma, Terezinha, uma mulher de 60 anos, apaixonada, forte e prestes a ser mãe novamente. Hoje, sentada na varanda, com Heitor ao meu lado afinando seu violão e o sol da manhã aquecendo minha barriga imensa, eu não sinto mais medo. Sinto uma paz e uma gratidão que nunca pensei ser possível. Eu não sei o que o futuro me reserva. Sei que haverá desafios, noites sem dormir, e a aventura de criar um filho numa idade em que a maioria das pessoas está aposentando seus sonhos. Mas, pela primeira vez na vida, eu sou a autora da minha própria história, e mal posso esperar para escrever o próximo capítulo. Minha jornada foi longa e cheia de curvas inesperadas. Comecei esta história com o clímax, com o silêncio que se instalou naquela ceia, porque foi ali que minha voz, por tanto tempo adormecida, finalmente ecoou. E se essa história, com todos os seus medos e suas alegrias, ressoou em você de alguma forma, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like se você acredita em segundas chances e comente aqui embaixo. Qual foi a maior surpresa que a vida já te deu? Sua história também importa, e eu adoraria conhecê-la. Obrigada por me ouvir. E lembre-se, nunca é tarde demais para começar de novo.